E hoje eu vou te ensinar como você faz a configuração do seu smartphone Motorola. Se você comprou um Motorola, não sabe realizar a configuração, está em dúvida de como realizar ou quer saber mais se fez corretamente, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que você deve escolher as funções que mostram aqui pra gente no smartphone na hora de fazer a configuração, tá? É um processo básico, mas que muitas pessoas têm dúvidas. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o seu amigo que também tem essa dúvida, tá bom? Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, o meu Motorola aqui, eu vou estar utilizando o Moto G50 5G para estar fazendo esse vídeo. Aqui eu estou com o aparelho resetado, como vocês podem ver aqui na tela, tá? Se vocês derem uma olhada aqui na tela, nós estamos aqui com o Olá apenas. Aqui você vai escolher o idioma, você escolhe aí o português, inglês da sua preferência e dá um iniciar. Feito isso, ele vai te perguntar sobre o chip. Se você tiver conectado o chip, essa parte aqui ela vai pular e vai te pedir a conexão Wi-Fi. Aqui eu vou conectar numa rede 5G, você aí pode conectar em qualquer rede que você queira na sua residência, tá? Aqui é só para a gente fazer a configuração e conectar o aparelho à internet. Aqui ele vai verificar se tem alguma atualização no aparelho, para você estar atualizando e também para verificar também se está tudo em ordem, é só aguardar. Então prontinho, aqui ele já carregou e perguntou para a gente se a gente quer fazer a cópia de apps e dados. Caso você queira fazer, você clica em próximo. Eu não recomendo porque normalmente ele não puxa todas as configurações corretamente. Eu colocaria não copiar e instalaria todos os aplicativos automaticamente. As fotos, contatos, aí sim você teria que fazer manualmente, transferir para o computador. E eu acho mais viável do que fazer por aqui, demora bastante. Os dois celulares vão ter que ficar inutilizáveis por um tempo, isso porque depende do tanto de arquivo que você tem no seu antigo smartphone. Se você tem pouco arquivo, você pode fazer aqui o próximo tranquilamente, instalar o aplicativo no outro aparelho e fazer o processo que vai ser bem rápido. Caso você tenha bastante e precise usar o seu celular rapidamente, clique em não copiar e depois você faz o processo manualmente transferindo para um computador. Se você não tem um computador, aí você já faz esse procedimento e separa um tempinho aí para os aparelhos fazerem esse procedimento e você não ficar necessitando utilizar eles, tá? Aqui no meu caso eu não vou copiar, eu vou clicar em próximo aqui praticamente e vou esperar ele verificar novamente. Aqui ele vai perguntar para a gente qual a conta Google que a gente quer fazer, instalar, no caso, logar. Se você não tiver, você pode clicar em criar conta, é bem simples e rápido. Aqui, como eu já tenho, eu vou logar a minha conta aqui. Feito o login, ele vai perguntar se a gente concorda com os termos, é só clicar em concordo e aguardar mais um tempinho aí para ele receber as informações do aparelho. E aqui ele vai perguntar para a gente quais recursos do Google a gente vai fazer a utilização. Aqui nós temos como fazer backup do Google Drive, no Google Drive, eu recomendo deixar habilitado. Usar local, pode deixar habilitado. E o permitir busca, eu desabilito, porque essa função aqui já economiza um pouco mais de bateria. E o enviar diagnóstico de uso, você deixa por sua conta, se você quer que envia ou não. Isso não vai mudar tanto na bateria, tá bom? E clique em aceitar aqui embaixo. Aqui ele vai te perguntar se você quer fazer o bloqueio de tela. Aqui a gente pode clicar em opções de bloqueio de tela e escolher se você quer senha, PIN ou padrão. Eu recomendo utilizar o PIN, porque é o mais fácil de se digitar e o mais seguro. O padrão, normalmente as pessoas conseguem descobrir. Então eu vou colocar PIN aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4, por exemplo, e novamente a senha. Aí você escolhe aí, o mínimo do padrão são 4 dígitos, tá galera? E aqui você vai configurar a impressão digital. Aqui a configuração é bem simples, o sensor digital do G50 aqui do lado, e é só eu colocar o dedo aqui e ele vai começar aqui, ó. No caso, meu dedo não tá reconhecendo, agora foi, ó. Agora tá indo bem rapidinho. É só, se ele ficar dando erro, como tá dando aqui, ó, eu bloqueei o aparelho sem querer. 1, 2, 3, 4. Vamos ter que recomeçar. Não aperta o botão, senão ele vai bloquear, dependendo do dispositivo. Então a gente faz aqui o desbloqueio. Se ele começar a dar erro aqui, ó, você muda o local do dedo, porque aí ele tá querendo que você mude para ele detectar todos os cantos do dedo. Então, se ele começar a dar erro, é só ir mudando o dedo de lugar, que aí ele vai pedindo para você, ó. Olha lá. Ele vai pedindo para a gente mudar, para ele conseguir reconhecer todos os cantos do dedo. E aí, tá pronta a configuração. Caso você queira adicionar uma outra, você clica em adicionar outra e vem aqui, ó. Vou adicionar o dedo indicador agora, ó. Vamos ver. Ó, o indicador tá indo.
para a gente conseguir desbloquear com as duas mãos, né? Normalmente o pessoal sempre configura duas para ficar mais fácil aí de desbloquear o aparelho com qualquer mão que você esteja. Ó, esse dedo aqui já está mais difícil de pegar aqui porque não tem tanto local, né? Deixa eu secar o dedo. Se estiver dando erro, seca o dedo, porque aí pode ser algum suor que está no dedo que está atrapalhando a leitura, tá? Prontinho. Aqui eu já fiz a configuração dos dois, clico em concluir e aqui ele vai perguntar se a gente quer continuar a configuração. A gente clica em continuar, aguarda um instantinho, ele vai fazer aquele procedimento do OK Google, né? Vamos lá, próximo. E aqui ele está te mostrando sobre o botão, aqui esse botão de cima, que é o botão para falar com o assistente, que é o botão Google, que a maioria dos aparelhos da Motorola anda trazendo. A gente vai clicar em próximo, vai dar um concordo. OK, Google. Ele pede para a gente falar isso daí. Vamos falar novamente. OK, Google. E mais uma vez. OK, Google. Prontinho. É só falar normal, não precisa mudar a entonação, nada. Não sei se eu mudei também. E aqui ele vai te oferecer o YouTube Music. A gente próximo. E aqui, se você quiser, você pode adicionar mais uma conta de e-mail. Caso você tenha duas, você adiciona aqui. Dá para alterar o tamanho da fonte do dispositivo. Às vezes você tem um pouco de dificuldade em utilizar o aparelho com letras menores, você pode aumentar diretamente aqui, ou diminuir também, caso você queira. Aqui a gente pode também alterar o plano de fundo, aqui em planos de fundo. Por padrão ele vai vir este plano de fundo aqui, mas ele tem vários outros, né? Você pode escolher aqui, ó, tem paisagens, se você gosta de natureza, tem bastante papéis de parede já pré-definidos para você utilizar, formas geométricas. Eu particularmente gosto bastante desses da Terra aqui, ó. São bem bonitos. Aqui eu acho que o que combinaria bastante com o aparelho seria esse daqui, eu vou deixar esse. E aí dá para você definir em qual você quer. Só na tela inicial, tela de bloqueio ou nos dois, que é o que eu vou definir. Então você pode escolher um para cada um e deixar a seu gosto. E aqui analisar mais apps se você quiser baixar mais aplicativos. Aqui ele vai te mostrar algumas coisas do Google, caso você já utilize, por exemplo, o Google Home, etc. E também da Motorola, que eles estão com parceria com o TikTok. Então ele já vem instalado no seu aparelho. Então aqui a gente consegue também controlar as informações na tela de bloqueio, onde você pode escolher se você quer que mostre as notificações na tela de bloqueio, ou só quando você desbloquear ele, ou não mostrar as notificações, que aí vai ficar só o aplicativo lá, notificação do WhatsApp, e não vai te mostrar o que é. E eu vou deixar o não mostrar, e vou dar um concluído. E aí prontinho, a gente dá um pronto, por enquanto, ele vai finalizar a configuração do aparelho. Aqui ele vai perguntar pra gente se a gente quer utilizar as atualizações automáticas, eu recomendo deixar desativado. O suporte aprimorado para o dispositivo pode deixar e ajudar pode deixar. Eu não deixo a atualização inteligente ligada, porque senão ele vai instalar sozinho as atualizações e dependendo da atualização a gente não quer instalar naquele momento, né? Então às vezes ele pode atualizar no momento que você está aí precisando usar o celular e acaba ficando inutilizável. Então eu vou aceitar e continuar. Aqui ele vai te dar umas notificações, se você quiser receber notificações da Motorola, você permite ou não, aqui eu vou permitir. Aqui é para você logar na conta da Motorola, se você quiser fazer o registro, coloca o seu CPF e faz o registro. Eu não vou fazer, porque precisa colocar documento. E aqui a gente só clica em avançar, ele está te mostrando como funcionam os gestos do seu aparelho. Eu vou passar rapidinho nos gestos para você ter uma ideia como você vai usar o seu aparelho a primeira vez, porque é bem simples, tá? Aqui dá para você ir para as configurações, escolher os botõezinhos, caso você goste, e a navegação por gestos também. A navegação por gestos é muito simples, tá? Você clica num aplicativo, por exemplo, se você quiser voltar, você só arrasta para o cantinho aqui, ou do outro lado também, tá? Se você quiser, por exemplo, eu abrir a câmera e eu quero voltar para a tela inicial, é só arrastar essa barrinha branca aqui embaixo para cima, por exemplo, ó. Voltei, tá vendo? Se eu quiser abrir os aplicativos que estão abertos, é só arrastar essa aqui para cima e segurar. E pronto, tá todos os aplicativos aqui funcionando. Isso é muito bacana. E eu vou deixar o link aqui embaixo das melhores dicas para o seu Motorola. Que aqui, por exemplo, ó, se eu clicar com 3 dedos eu consigo tirar print. E lá eu ensino muita coisa bacana para você usar ainda melhor o seu smartphone da Motorola, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, uma configuração simples, rápida, de como você tem que deixar o seu Motorola funcionando, tá? Isso é mais para usuários mais básicos que estão começando a utilizar um aparelho da Motorola, mas
Isso vai ajudar bastante pessoas que têm essa dúvida, tá bom? Então confere aí se o seu Motorola está configurado direitinho, confere o link aqui embaixo dos dicas e truques pro seu Motorola. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.